Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou Edu Canelas te convidando a martelar o like para mais um vídeo polêmico aqui nos nossos canais. Uma análise sobre Vasco e Bragantino, sobre os rumos da temporada e, obviamente, sobre todo mundo que ficou bravo comigo ontem no resumo da ópera, quando eu tive que bater o martelo em alguns assuntos aqui do Vasco que ficam debaixo dos panos. O torcedor acaba sendo vendado por algumas informações que não são reais e que, principalmente, visam apenas proteger algumas pessoas que não precisam e não merecem proteção. Bom, você já sabe que esse vídeo é um oferecimento da nossa patrocinadora, a Estrela Bet, que está aí deixando para você R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Amigo vascaíno, vascaína, vá no primeiro link fixado aqui nos comentários para você curtir a Estrela Bet. E ó, aqui na descrição tem uns links ali de grupos. Isso, os grupos do nosso canal. Temos também o grupo do Vascanelas Estrela Bet, onde eu mando algumas dicas de palpite esportivo para você aí do outro lado. Próximo recado do nosso vídeo é da nossa querida e gloriosa Trip Tour. E quem traz esse recado é o meu irmão Lineker. Mas antes da gente começar esse vídeo, olha só, eu quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A Trip Tour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo ida e volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a Trip Tour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a Trip Tour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o gigante da colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então, a sua oportunidade está com a Trip Tour. Entre em contato no Instagram, @viagecomrenata da Trip e garanta o seu pacote. Ó, eu vou deixar uma enquete para você que assiste aqui o nosso canal. Depois do pessoal insistir muito comigo, eu tô gravando o vídeo hoje num ambiente mais clean, não é assim que se fala? Um ambiente sem poluição visual atrás de mim. Então, não estou com aquele varal do Edu Canelas. Eu quero que você coloque nos comentários se você prefere assim ou se você prefere com o varal cheio de camisa do Vasco, bandeira, etc. Beleza? Deixe nos comentários essa opinião, porque ela vai contar na hora de eu dar a minha opinião em relação a isso, beleza? Agora vamos falar de Vasco, galera, porque ontem o Vasco perde um jogo por 2-1 em duas jogadas de infelicidade. E eu entendo, cara, eu entendo que você aí do outro lado tá tranquilo, você tá pensando assim, cara, o Vasco não jogou tão mal, cara, o Vasco ontem conseguiu ali equilibrar o jogo, ter sido importante ali contra a equipe do Bragantino, mas numa boa, eu mantenho a minha preocupação. Eu lembro que em 2023 nós passamos por vários jogos, amigo vascaíno, amiga vascaína, em que a conversa era a mesma. Faltou sorte hoje. O Vasco está evoluindo, mas a bola ainda não entrou. Assim o campeonato vai avançando. E ontem eu dei um exemplo que as pessoas não entenderam muito bem e outros utilizaram, obviamente, na maldade para me interpretar mal. Mas o exemplo é utilizando o meu conhecimento de Vasco. São muitos anos de Vasco da Gama, de São Januário, de Maracanã, de entender e conhecer essa torcida, porque eu sou parte dela. Ela vive aqui dentro do meu coração em forma de cruz de malta. Amigo vascaíno, a informação foi dizendo o seguinte: o Vasco pega um Fluminense no Maracanã, é um jogo que é um clássico. Caso o Vasco não vença, na minha opinião, o jogo contra o Criciúma, que vai acontecer em São Januário, passa a ser um jogo perigoso. Isso porque você aí do outro lado já sabe,
Vasco jogando contra equipes pequenas, dentro de casa, que vem só para se defender, normalmente o Vasco tem dificuldade. O Vasco teve dificuldade contra o Nova Iguaçu, o Vasco teve dificuldade contra outras equipes no Campeonato Carioca, fora o ano passado, em que vários momentos o Vasco teve dificuldade em jogos que a equipe jogava de forma retraída. Então para fazer uma conta simples. O Vasco pega o Criciúma em São Januário, a equipe do Criciúma jogando toda atrás, o Vasco com dificuldade para penetrar e ainda com pressão porque perdeu do Fluminense, perdeu do Bragantino e o próximo jogo é o Atlético Paranaense fora de casa. Sabe no que isso vira? Isso tudo vira uma crise. Então o jogo contra o Fluminense virou uma grande obrigação. O Vasco tem que ganhar para chegar confiante contra o Criciúma e aí sim vencer o Criciúma e chegar lá fora contra o Atlético sem nenhuma pressão. Essa é a real. E você que foi lá nos comentários ontem, mandou para mim mensagem no direct, você está sendo muito precoce, está sofrendo por antecipação. Lembre-se disso. Caso Deus me livre, tomara que isso nunca aconteça, que eu esteja totalmente errado. Lembre-se disso quando estivermos nas últimas rodadas do campeonato e a gente ficar lembrando dos pontinhos perdidos no começo do Campeonato Brasileiro. Como foi ano passado contra o fraco time do Santos em São Januário, contra a equipe do Bahia em São Januário, contra o Goiás em São Januário. Pontos que o Vasco perdeu dentro de casa ou em partidas acessíveis que nos colocaram na posição de brigar para não cair. Não quer dizer que eu pense que o Vasco vai vencer todos os jogos, embora seja tudo que eu bem quisesse. Mas a realidade é que o Campeonato Brasileiro pune perda de pontos bobos. O Vasco ontem, pelo menos, um ponto deveria sair de Bragança. Não estou dizendo que o time jogou de forma pavorosa, não estou dizendo que esse elenco vai brigar para não cair, só estou dizendo que time que jogou o último campeonato, como o Vasco jogou, já entra no Campeonato Brasileiro com o alerta ligado. Esse alerta é muito importante que esteja ligado desde já, para que lá na frente a gente não venha ter que ficar fazendo conta. A conta tem que começar a ser feita agora. Perdeu fora de casa? Ganha a obrigação de ganhar dentro de casa, até porque ganhar dentro de casa é obrigação de qualquer forma. Perdeu ponto dentro de casa? Ganha a obrigação de que no próximo jogo fora de casa o Vasco recupere esses pontos. É assim que funciona para quem quer brigar por pré-libertadores, para quem quer brigar por títulos e principalmente para quem quer ter um campeonato brasileiro tranquilo. Espero que vocês entendam esse ponto de vista e o porquê de que é diferente jogar contra, você colocar que o Vasco vai brigar para não cair, é totalmente diferente de você começar a cobrar, ligar o alerta, abrir os olhos, porque esses caras assistem a gente, eles veem os nossos vídeos e eles precisam entender. O torcedor do Vasco está esse ano com o sarrafo mais alto. Queremos estar no Campeonato Brasileiro brigando por coisas boas. E eles que estão com salário em dia, com estrutura, precisam entregar resultado, porque essa é a obrigação. E ó, só para lembrar, apoio a esse elenco não vai faltar, nunca faltou e não está faltando. Até porque já estão esgotados os ingressos para Vasco e Fluminense no Maracanã, no sábado, às 4 da tarde. Lembrando que a torcida do Fluminense vai ser 90% no Maracanã, que deve dar aí umas 10 pessoas. Provavelmente não vai ninguém no Maracanã. A torcida do Fluminense tem ido muito pouco às partidas e seremos ali realmente a torcida que vai cantar no estádio do Maracanã, sábado, às 4 horas da tarde. Beleza, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína? Agora, para finalizar o nosso vídeo, vou falar sobre Hugo Moura. Isso mesmo. Volante, jogador do Vasco da Gama anunciado, agora já é oficial, vai estar entrando no bid a qualquer momento. Lembrando que o Hugo Moura precisa estar no bid até 48 horas antes da partida contra o Fluminense, ou seja, ele precisa entrar no bid o mais rápido possível para estar disponível à disposição de Ramon Dias para o jogo do próximo sábado. Agora você do outro lado, acha que o Hugo Moura vai ajudar? Você acha que o Hugo tem potencial para ser esse diferencial no meio campo do Vasco? Deixa aí nos comentários. Hoje eu gravei o vídeo direto, sem edição, para ficar mais direto, mais simples, com esse cenário mais clean, como vocês dizem por aí. Espero que vocês gostem ou não, porque o varal do Edu já é uma tradição desse canal,
que eu gosto, hein? Eu vivo defendendo, beleza? Rapaziada, por aqui encerro o nosso vídeo em nome da Estrela Bet, da Fiat Potenza, da Trip Tour e tantos outros parceiros que estão ao nosso lado no projeto do canal Os Vascaínos. Voltamos mais tarde com a nossa live, que vamos sim analisar as questões táticas, a questão de arbitragem e outros assuntos relacionados ao nosso amor maior, que é o Vasco da Gama. Tamo junto, aquele abraço e valeu!